Olá, nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação bem introdutória sobre o último elemento da teoria do crime, que é a culpabilidade. No nosso modelo, no modelo que nós estamos examinando, a culpabilidade é a terceira das qualidades ou características fundamentais da conduta proibida. Então, esse referencial, conduta, o nosso modelo destaca três características fundamentais: da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. No entanto, no terceiro desses elementos, nós podemos verificar uma mudança de foco. O exame de tipicidade é muito focado no comportamento humano, seus aspectos objetivos, subjetivos, e permite a valoração ou atividade valorativa que lhe dá, então, significado, lhe reconhece significado. Na ilicitude, a mesma coisa. Nós estamos examinando o comportamento humano, o seu contexto, a excepcionalidade desse contexto, que pode justificar o comportamento proibido. Agora, na culpabilidade, nós apresentamos uma explicação não tão, como eu diria, fácil de perceber em sua coerência com os demais elementos, e dizemos assim: a qualidade da conduta é ser essa conduta realizada por alguém que tenha capacidade de responder jurídica, criminalmente, por ela. Vejam, com esse pequeno artifício de linguagem, nós dizemos que a qualidade é da conduta, mas passamos a ter foco no sujeito que realiza a conduta. E aí nos interessa perceber se esse sujeito tem mais de 18 anos, que seria uma idade considerada mínima de amadurecimento, se ele tem saúde mental, se ele compreendeu a ilicitude do comportamento que realizou, se houve alguma interferência, uma coação que pudesse, então, impedir a sua livre decisão por realizar aquele comportamento. Então, temos uma série de questões que são diretamente relacionadas à pessoa que realiza a conduta proibida. Mas na explicação, digamos, clássica ou tradicional, nós temos que perceber que no modelo a culpabilidade é uma característica da conduta punível e a característica, então, se apresenta como sendo a conduta realizada por alguém que pode responder juridicamente por ela. Nesse nosso, digamos, contexto, então, de exame da pessoa, nós temos uma influência muito importante daquela racionalidade prática ou cognitiva que mencionei em vídeos anteriores, e há um esforço da doutrina por encontrar um objeto de observação, alguma coisa na pessoa que possa, então, ser esse referencial de um juízo de reprovação. O elemento culpabilidade faz uma transição entre a teoria do crime e a teoria da aplicação da pena. Se na tipicidade, na ilicitude, nós trabalhamos com um olhar que é, digamos, direcionado por normas generalizantes ou gerais, que se aplicam a todos os indivíduos, na culpabilidade nós temos critérios que se aplicam a todos os indivíduos, mas que nos revelam um determinado indivíduo e seu contexto. Então, nós podemos falar, e somente nesse elemento, em uma culpabilidade maior ou uma culpabilidade menor. E uma culpabilidade maior implicaria uma reprovação maior, implicaria uma pena maior. Uma culpabilidade menor, da mesma forma,
implicaria uma reprovação menor e uma pena menor. Então, vejam que esse elemento é diferente dos demais. Se a tipicidade me dá apenas a possibilidade de caracterizá-lo ou não, se o fato é típico ou é atípico, a ilicitude, da mesma forma, me permite realizar um juízo com duas possíveis respostas, ou seja, ou o fato é lícito ou ele é ilícito. A culpabilidade, ao deslocar o foco para o indivíduo e o seu contexto de atuação, permite que nós tenhamos uma primeira análise de se aquela conduta é culpável ou não, e acaba por, digamos, ter um referencial duplo, né? O indivíduo, se ele é culpável ou não, se ele é capaz ou não de responder por aquela conduta. Mas, nos critérios que nós podemos examinar, nos referenciais normativos do Código Penal, a discussão não acaba nessa resposta de sim ou não. Nós vamos poder graduar a culpabilidade, e esse tema é desenvolvido de maneira mais detalhada quando houver o estudo da aplicação da pena, mas nós poderíamos já adiantar que, se não há culpabilidade, não há crime, evidentemente não há pena. E se há culpabilidade, nós completamos as exigências da teoria do crime para o reconhecimento, então, dessa conduta como criminosa, e nós teremos pena. Mas, imediatamente a seguir, nós precisamos examinar o grau da culpabilidade, se teríamos uma maior ou menor reprovação. E essa questão, então, se desdobra em muitos dispositivos no Código Penal, mas nós temos um referencial importante, que é o princípio da exigibilidade de conduta diversa. A doutrina mais tradicional, ou digamos, predominante, entende que nesse momento de análise da culpabilidade, nós temos três aspectos que aparentemente seriam distintos para examinar. Um primeiro, que diz respeito à imputabilidade, ou seja, a capacidade de se imputar, né, de ser imputado, né? O indivíduo, então, ele é imputável, e a imputabilidade quer dizer essa capacidade de ser imputável, né? Que reúne, então, uma série desses aspectos relacionados à pessoa que nos interessam como premissas, né, da possibilidade de reprovação. Então, a menoridade, a questão da embriaguez, da sanidade mental, são questões que estão reunidas, digamos assim, nesse grupo de questões que a doutrina denomina de imputabilidade. Depois, a doutrina fala de um segundo, digamos, momento, aspecto da culpabilidade a ser examinado, que diz respeito à consciência de ilicitude. E a consciência de ilicitude, lembram, era um aspecto examinado simultaneamente ou no mesmo momento em que se examinava a vontade de realizar a conduta, no primeiro modelo, em que tínhamos um dolo como um conceito mais amplo. Nesse conceito, havia então espaço para discutir a vontade e também a consciência da ilicitude. Quando o modelo finalista desloca a vontade para o tipo, na culpabilidade, então permanece a questão a ser examinada da consciência da ilicitude. Esse, digamos, desmembramento do conceito anterior de dolo, o primeiro conceito de dolo, é muito conveniente, porque nos chama atenção para aspectos subjetivos que são distintos e que devem ser analisados separadamente, para que não haja a possibilidade de erro. Então, uma coisa é a vontade de realizar a conduta, uma outra coisa é a compreensão de que aquela conduta que se quis realizar é
violadora do direito, é contrária ao direito. Então, foi esse último aspecto que permaneceu na culpabilidade e ele tem, digamos, especial importância na construção quando nós examinamos as possibilidades de errar sobre a compreensão do caráter ilícito daquele comportamento. Esse tipo de erro, né, essa espécie de erro, nós chamamos de erro de proibição. Nós vamos examinar com mais calma e pode ser resumido, né, numa perspectiva introdutória, na situação em que o indivíduo pensa erradamente que o que ele faz é permitido, quando na verdade é proibido. Então, aquela proibição não foi compreendida adequadamente pelo sujeito. E, por fim, né, o aspecto final que é atribuído à culpabilidade diz respeito à exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa é, digamos, uma fórmula geral, um princípio bastante abrangente que encontra na culpabilidade um último momento de atuação na teoria do crime. Vamos perceber como esse princípio já se expressou em outros elementos. Se no tipo nós temos uma descrição de comportamento proibido, vinculada a essa descrição uma combinação de pena, né? Então, temos lá matar alguém, pena de 6 a 20 anos, a norma que é subjacente orienta a não matar alguém, para evitar aquela sanção. E trabalha no pressuposto de que as pessoas podem viver em sociedade sem realizar aquela conduta. Ou seja, no momento em que um tipo estabelece uma proibição, o fundamento é que se pode exigir que não se realize aquela conduta. Então, a exigibilidade de conduta diversa é uma orientação que se apresenta no tipo também. Quando nós examinamos a ilicitude, nós vamos perceber que um contexto excepcional justifica a ofensa ao bem jurídico que foi verificada no tipo. E nós vamos, então, visualizar outra manifestação de exigibilidade ou de inexigibilidade de conduta diversa, numa perspectiva de legítima defesa. Ora, é inexigível que o indivíduo se deixe agredir, ele pode se defender. Então, nós teríamos uma manifestação da mesma ideia de que o ordenamento jurídico está, em determinado contexto, aplicando a lógica da exigibilidade ou inexigibilidade, de acordo com as circunstâncias, para estabelecer justificação. E na culpabilidade, nós vamos ter espaço para questões que ainda não foram examinadas. Então, nós podemos perceber que aquele sendo o último dos momentos em que se pode aplicar essa lógica da exigibilidade de conduta diversa na teoria do crime, nós vamos aplicar apenas em relação a questões que já não tiveram um lugar determinado para exame. Ou seja, agora nós vamos tratar da exigibilidade numa última oportunidade para a caracterização do crime e ela é muito importante para sinalizar, então, a, digamos, consequência da realização desse crime, a intensidade da reprovação. Então, poderíamos agora fazer uma outra simplificação que nos pode ajudar. Se for constatado que ao sujeito, nas circunstâncias em que se encontrava, era inexigível conduta diversa, a inexigibilidade de conduta diversa impede a caracterização do crime. Inexigibilidade de conduta diversa não permite caracterização de culpabilidade, não haveria, então, como se reprovar aquele sujeito, como se aplicar pena. Por outro lado,
se analisando todas aquelas circunstâncias e aspectos importantes já identificados no código, nós chegarmos à conclusão de que é possível exigir que aquele sujeito não realize aquela conduta, nós caracterizamos o crime, nós aplicamos pena. Então, a simplificação, exigibilidade de conduta diversa, crime, pena. Inexigibilidade de conduta diversa, não teríamos crime, obviamente não teríamos pena. Mas vamos adiante. Quando nós tivermos maior exigibilidade de conduta diversa, e o indivíduo não atendeu a essa expectativa, não cumpriu com essa exigência normativa, nós vamos ter o fundamento de uma maior reprovação e, consequentemente, uma maior pena. Da mesma forma, se as circunstâncias indicam uma menor exigibilidade em relação àquele sujeito, uma possibilidade de se exigir dele que não praticasse o crime, nós vamos ter menor reprovação, menor aplicação de pena. E nessa perspectiva, então, da aplicação da pena, da variação que se pode estabelecer para essa resposta penal da pena, nós vamos encaixar todas as previsões normativas para agravantes, atenuantes. Nós estamos, então, variando a pena, variando a reprovação, salvo duas exceções, que não dizem respeito à culpabilidade, né? Nós diminuímos a pena da tentativa, por exemplo, e não se tem relação nenhuma com exigibilidade, apenas uma perspectiva de política criminal. Né? O dano é menor, então se dá uma resposta menor. E nos concursos, né? Nos concursos de crimes, em que a possibilidade de somatório levaria uma pena muito alta. E aí o legislador, em alguns casos, isso seria assunto posterior, se aplica a pena de um crime aumentada. Essa ideia da exasperação, do aumento da pena, ela acaba sendo benéfico, porque impede o somatório dos diversos crimes. Vamos imaginar um acidente de carro em que 5 pessoas morrem. A nossa primeira ideia seria somar a pena de 5 homicídios. E o Código, então, estabelece uma construção, digamos assim, benéfica ao condenado, que permite pegar a pena de um crime só e aumentar, o que ficaria mais favorável do que somar as 5 penas. Mas, então, exigibilidade de conduta diversa, no exame mais atento, é o fio condutor da reprovação, que caracteriza, então, essa, digamos, qualidade da conduta de ser culpável, né, de ser reprovável, e permite a transição para a teoria da aplicação da pena, os dispositivos que falam de uma, digamos, variação dessa reprovação. É claro que circunstâncias atenuantes e agravantes não dizem respeito à prática do crime ou à teoria do crime, causas de aumento e diminuição de pena também não dizem respeito. Nós só aplicamos essas disposições depois de caracterizado o crime. Então, o crime, digamos, tem uma teoria que se encerra na perspectiva da culpabilidade, e a culpabilidade, então, projeta efeitos na consequência da caracterização do crime, que seria a imposição de pena. Quando nós compreendemos essa influência do princípio da exigibilidade de conduta diversa, o fio condutor desse, digamos assim, critério importante, não é? Nós percebemos que todos os outros exames anteriores estão relacionados à exigibilidade. Apenas são exames que têm uma, digamos, previsão específica. E nós poderíamos dizer, por exemplo, do menor de 18 anos, nós não exigimos da mesma maneira que exigimos em relação ao maior de 18 anos.
Se esse marco está certo ou está errado, nós podemos examinar depois. Mas hoje o ordenamento jurídico é assim, a referência constitucional nesse marco dos 18 anos. Nós podemos dizer que, em relação ao indivíduo que tem saúde mental, saúde no sentido de plena saúde, não sofre de nenhuma enfermidade mental, nós exigimos que ele, então, compreenda o que está acontecendo, que não realize o comportamento proibido. Mas, se houver uma doença mental que atrapalhe o entendimento, que atrapalhe o controle daquele sujeito, nós, então, podemos chegar à conclusão de que, naquele caso, para aquele sujeito, é inexigível conduta diversa, e aí não caracterizaríamos a culpabilidade de nenhum crime, ou então poderíamos dizer, ou reconhecer, que aquela enfermidade tem influência, não, digamos, exclui a reprovação, porque não domina o indivíduo, mas tem uma influência importante que, digamos, fundamenta uma menor exigibilidade. Uma menor exigibilidade caracteriza uma menor reprovação, uma menor culpabilidade, e aí vamos ter os efeitos que se expressam em quantidade de pena, em qualidade, né, de pena. E a mesma coisa acontece com todos os outros aspectos da culpabilidade. E aí, com muita razão, me parece que já há algumas décadas, um dos juristas mais importantes da América Latina, que é o Eugênio Raul Zaffaroni, construiu a culpabilidade como um juízo de reprovação que tem um critério fundamental, que é o da exigibilidade de conduta diversa. E essa exigibilidade se expressa nas questões relativas à imputabilidade, nas questões relativas à compreensão da ilicitude do fato. A consciência da ilicitude do fato, que é um exame a ser realizado no contexto da culpabilidade, se apresenta como uma manifestação do critério, na medida em que a gente possa facilmente reconhecer que, se o indivíduo entendeu perfeitamente o caráter ilícito daquele comportamento, nós podemos exigir que ele não realize. Se ele tem a plena compreensão, nós exigimos que ele não realize. Nesse aspecto específico, a graduação não admite uma elevação, não admitiria uma maior compreensão. Ou compreende, ou então tem dificuldades para compreender esse caráter ilícito do fato. E aí, um erro sobre essa compreensão poderia, quando inevitável, vamos examinar tudo isso com calma, quando inevitável, afastar a exigibilidade e, quando evitável, diminuir a exigibilidade. Porque, percebam, uma coisa é o sujeito compreender a ilicitude do comportamento, ou seja, ele entende que é proibido. Num outro caso, o sujeito pensa errado, pensa que era permitido. E eu não posso, então, aplicar a mesma pena para os dois sujeitos. Se aquele que pensou errado pudesse evitar o erro, nós vamos aplicar uma pena, nós vamos considerar que ele tinha a compreensão equivocada de que o comportamento era permitido, quando, na verdade, não era. Era um comportamento proibido. Então, na construção do Zaffaroni, nós vamos ter uma melhor compreensão desse último elemento que foca na pessoa que realiza o crime e, em relação a ela, examina a possibilidade de exigir um comportamento diverso. Vale, para encerrar essa introdução, apenas uma apresentação introdutória, que a exigibilidade de conduta diversa é uma exigibilidade
jurídica e não moral de conduta diversa. Quando se pensa em exigir, para os fins do direito penal, que o indivíduo realize um comportamento diferente, nós precisamos perceber que os critérios de exigência são critérios estabelecidos na lei e não em uma, digamos, orientação religiosa, uma orientação moral, uma orientação que não encontre acolhida no ordenamento jurídico. É importante perceber também que a exigibilidade de conduta diversa, ela expressa uma expectativa social de comportamento, não uma expectativa individual do juiz, que pode ser mais exigente ou menos exigente. A tarefa do juiz é de interpretar as expectativas da sociedade e dirigir, então, aos réus, né, nos casos concretos, uma, digamos, exigência jurídica que é construção cultural da nossa sociedade, e não dele próprio, né? Primeiro, é importante lembrar que o poder não é do juiz, né? O poder não é do Estado. No Estado Democrático de Direito, o poder é do povo, e sendo o poder, então, do povo, o juiz vai fazer uma aplicação por delegação, não é? Daquela, digamos, disposição normativa que traz uma interferência importante na esfera de liberdade, de direitos daquele que está sendo condenado. Nesse contexto, uma outra contribuição muito importante do professor Zaffaroni diz respeito a lembrarmos que a sociedade, em muitos aspectos, contribui para que o indivíduo acabe por realizar aquele crime. O indivíduo pode não ter tido oportunidades, pode não ter tido, digamos assim, condições mínimas de desenvolvimento das suas potencialidades, pode ter sido desamparado pelo poder público, que tem a obrigação de amparar, né, todos nós, e o indivíduo que é mais, digamos, castigado por essas condições, deve receber uma, digamos, reprovação que considere também esses aspectos que podem ter contribuído para a realização do crime. O Zaffaroni, então, concebe uma noção de co-culpabilidade, ou seja, de culpabilidade compartilhada, que é uma noção que não diz respeito a um dos elementos da teoria do crime, mas sim uma ideia muito importante que deva ser considerada quando do exame de um dos elementos, que é a culpabilidade, e que não tenha sido, é possível que não tenha sido apenas a decisão individual, aquela, digamos, postura do sujeito, a única, exclusiva causadora daquele crime. Então, na medida em que se considere que a sociedade pode ter também contribuído para a ocorrência daquele crime, não é? Levando o indivíduo que tem condições sociais muito desfavoráveis a, então, praticar o crime, que ocorra uma diminuição da responsabilidade daquele indivíduo. Percebam, não é possível julgar e condenar as sociedades, até porque é uma ideia abstrata, concreta e não personificada. Mas é possível atenuar a responsabilidade daquele que, em condições sociais desfavoráveis, teve menos chance de resistir, não é, àquele impulso de cometer o crime. Essa ideia da co-culpabilidade é uma ideia importante, nós devemos levar em consideração. E, por fim, esse critério de exigibilidade é relacionado, é dirigido a qual aspecto
específico daquele indivíduo. O nosso modelo mais tradicional de raciocínio, ou seja, uma racionalidade prática, nos tem sugerido, né, nos induzido a pensar sempre em um sujeito que encontra um objeto e sobre ele faz esse julgamento. E aí é sempre renovada a angústia, né, ou procura, mas o que é que se reprova no indivíduo? Qual é esse objeto? Bem, a doutrina fez várias tentativas de explicar uma reprovação baseada nesse critério, e nós encontramos textos importantes dizendo que se reprova a personalidade da pessoa, que se reprova o caráter da pessoa, em perspectivas que acabam tendo uma certa índole autoritária, né? Em que vamos encontrar as pessoas más para punir, né? E variações, como a vontade, a formação da vontade. A formação da vontade é uma ideia que me parece, data máxima vênia, inadequada do sistematizador do causalismo, né? Como é que o indivíduo, então, escolheu entre o bem e o mal esse processo de formação de vontade? Me parece que isso não é, digamos, um referencial que permita trabalhar. Com o que a doutrina predominantemente trabalha no Brasil e em boa parte do mundo? Com uma ideia muito difícil de aceitar, que diz respeito a um poder de agir de outro modo. Vejam, formalmente, parece que existe uma construção harmônica, né? A sociedade exige conduta diversa de quem tem um poder de se comportar de maneira diversa, um poder de agir de maneira diversa. Parece que encaixamos as noções. Só que o que é esse poder de agir de outro modo? O que é isso? É uma força muscular? É uma força mental? É uma, digamos, condição econômica? O que é isso, afinal de contas? Bem, essa discussão, ela é, na verdade, uma discussão muito antiga na filosofia, que já desde os seus primeiros momentos se interessou por saber se os homens são livres para pensar o que quiser, fazer o que quiser, ou se eles eram ou são, né, determinados por algumas circunstâncias. E aí, sejam do ambiente, né, seja da sociedade, ou de características internas, como composição, digamos, genética, características, então, que são inerentes àquela constituição biológica. O debate entre o livre-arbítrio e o determinismo, nós não vamos conseguir chegar a uma posição, a uma solução favorável, uma solução viável. Agora, percebam, para o direito penal é necessário reconhecer liberdade. Porque se o indivíduo não é livre para decidir o que fazer, mas sim determinado pela sociedade, ou seja, ele nasceu num lugar pobre, num lugar violento, num lugar que as pessoas não têm, digamos, chance de uma melhor educação. Então, ele necessariamente, obrigatoriamente, se transformaria em criminoso. Essa não me parece ser uma construção adequada. Nós temos muitos exemplos de pessoas que nascem e vivem em condições muito adversas e não realizam crimes, não ofendem o direito de ninguém. Então, entender que as pessoas são determinadas pelo meio parece ser um argumento defensivo sedutor, mas
não encontra amparo em uma avaliação do que ocorre na realidade. Por outro lado, também imaginar que as pessoas são absolutamente livres para pensar o que quiser, encontrar a melhor compreensão daquela situação de relação social e realizar condutas sempre adequadas, ou poder decidir por condutas sempre adequadas, também parece indemonstrável. E, recentemente, nós temos uma série de estudos de neurolinguística que sustentam que o indivíduo tem uma predisposição anterior, né? Por isso que é predisposição, aos momentos em que é necessário tomar decisões e que, quando esses momentos surgem, o que fala mais forte é o seu, digamos, a sua constituição, que determina tomar determinadas decisões no sentido de realizar uma conduta ou outra conduta. Bem, eu não consigo me convencer até esse momento que não exista uma possibilidade de intervenção consciente e racional do indivíduo que, apesar de possível existência de determinados estímulos, possa, então, decidir por não atendê-los. Então, em determinado momento, se o conflito surge e o indivíduo tem uma predisposição para a briga, para a lesão corporal, para o homicídio, me parece que ainda há alguma liberdade que permita, então, decidir por não fazer, por não praticar ofensas, por não lesionar ou matar uma pessoa que não se gosta ou que se tenha alguma divergência em situações de conflito. O que basta para o direito penal não é o que é suficiente para o direito penal, não é uma liberdade absoluta, mas sim uma parcial liberdade que permita evitar os comportamentos criminosos. Basta que o indivíduo consiga se controlar minimamente e decidir por não realizar o crime. Mas esse referencial, o poder de agir de outro modo, ele não é bom, porque ele é indemonstrável. E o que ocorre de fato é que há uma presunção de que todo mundo pode agir de outro modo. Na prática, nós vamos ter a justiça criminal, o réu precisando provar que não tinha condições de agir de outro modo, seja porque tinha uma doença mental relevante, estava então submetido aos efeitos dessa doença, não conseguia então agir de outro modo por uma razão ou outra, porque praticamente nós vivenciamos essa dificuldade, né? Presumimos que todo mundo pode agir de outro modo, e o promotor está dispensado de provar que ele pode. A presunção é de que todos podem. E, quando tivermos, então, um caso concreto, o indivíduo tem o ônus de dizer por que é que não pode. Bem, o poder de agir de outro modo é o referencial que vai constar de todos, se não quase todos os livros que tratam dessa questão. Me parece que melhor seria discutirmos sobre uma manifestação subjetiva que, digamos, insere o indivíduo em seu contexto. Do tipo, nós visamos uma finalidade, por exemplo, a finalidade de atirar em alguém, a finalidade de avançar um sinal. Na culpabilidade, nós não estamos limitados por aquele referencial da conduta típica. Agora, nós queremos saber quais eram as condições e os contextos, né, em que o sujeito atuou.
E aí nos interessa saber, por exemplo, que horas era em que o indivíduo avançou o sinal, qual dia da semana, se tinha muita gente ou se tinha pouca gente. E, com base nessa percepção de contexto, nós podemos analisar a finalidade que orientou o comportamento daquele indivíduo. E, claro, a finalidade nós vamos interpretar, nós vamos atribuir a partir dos elementos fáticos, né, que estamos examinando. E aí poderíamos dizer, por exemplo, num crime de trânsito, para a caracterização do tipo, basta a vontade de avançar um sinal. Num crime culposo, não tem vontade de atropelar ninguém, apenas a vontade de realizar a conduta descuidada. Avançou um sinal de trânsito. Na culpabilidade, nós temos que perceber o contexto em que aquele comportamento se realizou e a possibilidade, então, de se fazer uma maior ou menor exigência de conduta diversa. Então, vamos imaginar que o indivíduo avançou o sinal num local que era muito próximo a uma escola em que crianças estão, digamos, saindo da aula, estão atravessando a rua, e ele, quando avança o sinal naquele contexto, eu posso muito bem exigir maior, digamos, com maior intensidade, que ele não realize aquela conduta. Por outro lado, se o indivíduo avança um sinal, sei lá, num dia de semana, terça-feira, quarta-feira, 3 horas da manhã, num lugar escuro, eu posso dizer, olha, ali era demais exigir que ele parasse, porque era um lugar perigoso, então o normal seria que ele, com cuidado, avançasse o sinal. Mas vejam, são duas situações em que nos permitem perceber a variação da exigibilidade em razão do contexto. E é claro, o indivíduo que realiza a conduta sabe quem ele é, o que ele está fazendo, em qual contexto. Ou seja, toda finalidade é autorreferente. E aí nós podemos dizer, você que decidiu por avançar o sinal de trânsito num local de intenso movimento durante o dia, com crianças ou com adolescentes saindo da escola, eu exijo mais, exijo com maior intensidade uma conduta diversa e, nessa perspectiva, vou lhe reprovar mais, porque você não realizou uma conduta compatível com as expectativas da sociedade para aquele contexto. Em crimes dolosos, nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos perceber, por exemplo, que o indivíduo que decide realizar um comportamento criminoso contra o patrimônio, por exemplo, se ele sabe da condição financeira dele, evidente, ele, apesar de ter uma ótima condição financeira, apesar de ter todas as condições de desenvolver o seu trabalho adequadamente, recebeu educação formal, tem um bom posto de trabalho, recebe um bom salário e ainda assim pratica um crime contra o patrimônio em condições tão favoráveis, nós podemos exigir mais do que aquele outro que tem um contexto de maior, digamos, desatenção, desassistência social e teria ali uma maior, digamos, um maior estímulo para a prática daquele crime. Então, tentando, digamos, concluir essa última abordagem, predominantemente a nossa doutrina trabalha o princípio da exigibilidade de conduta diversa em relação ao poder de agir de outro modo que o indivíduo tem, e esse referencial não me parece adequado. Formalmente é perfeito, exige-se conduta diversa de quem pode realizar conduta diversa. Perfeito. Só que materialmente a gente não consegue, digamos, explicar aqueles comportamentos que são, então, considerados como mais graves e merecem maior reprovação, e outros que merecem menor reprovação, porque nós estamos presumindo
poder que as pessoas têm e não se sabe como medir, sequer se existe e nem em que medida existe esse tal poder de agir de outro modo. Podemos, me parece, em uma perspectiva alternativa, uma perspectiva crítica, examinar um contexto em que a conduta se realizou com foco naquela finalidade, ou seja, o indivíduo que sabe quem é, o que faz, o papel social que exerce, digamos, o momento de realização do crime, naquele, digamos, direcionamento, nós estabelecermos, então, uma argumentação sobre maior ou menor reprovação referida àquela finalidade que é contextualizada e que se expressou em determinada conduta. Bem, eu espero não ter, digamos, trazido reflexões confusas, complexas, mas o que é importante perceber é que na análise de culpabilidade nós vamos realizar, digamos assim, enfrentar duas questões fundamentais do direito penal, duas questões muito importantes. Primeiro, se o indivíduo realiza um comportamento criminoso, se o que ele fez é crime ou não é crime. É o nosso último momento de exame das características que permitem a identificação do crime. E depois, qual é a gravidade desse crime? Se esse crime, então, nos autoriza a aplicar uma pena mais intensa, uma pena menos intensa, não aplicar a pena com institutos ali que, digamos, adiam aquela resposta, atenuam aquela resposta, aplicação de institutos benéficos ao réu, e isso, então, precisa ter uma explicação racional, uma explicação que nos ajude a realizar essa tarefa tão importante de uma maneira mais segura, nos afastando dessas posturas que são, na verdade, presumidas em desfavor das pessoas que se envolvem em ofensas a bens jurídicos. Nós vamos examinar com detalhes nos próximos vídeos, né, nos próximos encontros, esses aspectos de apuração, não é, dessa culpabilidade. Vamos examinar doença mental com vagar, vamos examinar erro de proibição e o importante é perceber que todos esses temas estão num contexto de apuração de, digamos, grau de reprovação, e esse grau de reprovação tem uma repercussão muito importante na vida daquelas pessoas que estão sendo, então, julgadas, condenadas, encaminhadas para cumprimento de pena. Muito bem, espero que, em termos de introdução, tenha sido produtivo essa abordagem, que vocês possam, então, caminhar para os outros aspectos com uma visão crítica um pouco mais apurada, para que a gente possa extrair desses aspectos as melhores consequências para a caracterização do crime e aplicação da pena, como tem insistido. Obrigado, então, pela atenção.